Aleluia! Vamos para se assentando, fica à vontade na presença do Senhor. Amém, obrigado pessoal da louvor aqui, momento precioso de adoração. Queridos, prazer estar com vocês aqui. Já estive em Cacoal de passagem aqui, mas não pude participar de um culto. Eu sei que o pastor Sivonei aqui, mas faz tempo, né? Foi de passagem, né? Acho que nem conheci o rostinho bonito de vocês. Parabéns, pastor, só achei gente bonita aqui, né? Aleluia! Quem é bonito, diga amém. Se é feio, não deixa entrar, não. Porque quem parece com Jesus é bonito, não é verdade? Jesus não é bonito? Jesus é lindo. Quem parece com Jesus, diga amém. Quando você lá no espelho e fala assim, olha como Jesus é lindo. Aqui, ó. Imagem e semelhança de Deus. Amém. Queridos, estamos aqui então numa jornada aqui bem intensiva, né? Estaremos aqui hoje, amanhã, sábado, se Deus permitir. Então, conversando com o pastor Salim, a gente passando por aqui, aproveitando, eu teria que a minha programação era só para o Rorim de Moura, né? Mas falei, bom, vamos ficar um pouquinho mais aqui, né? Aproveitar. Também, aliás, Machadinho do Oeste, domingo. Então, Deus preparou esse momento, para mim é um privilégio. Já estava na agenda de Deus, eu não sabia. Fiquei sabendo há poucos dias que estava na agenda de Deus. Se na agenda de Deus, estamos aqui cumprindo essa agenda. Amém? Então, abordando alguns temas importantes, e como nós vamos falar assim, tudo muito rapidamente, uma pincelada de alguns assuntos, então, se possível, irmãos, para poder alguma ferramenta para aprofundar mais, eu trouxe alguns livros, e então vai ser também, não tem muitos livros, né? Para trazer no avião é limitado o peso, mas deu para trazer um pouco aí, tá? Eu tenho um livro aqui, já vou falar um pouquinho, Check-up Espiritual. Esse livro foi escrito com base na carta de 1 João, e os 5 capítulos, é uma carta diagnóstica. Quando João escreveu sua carta, foi para combater falsas doutrinas, combater o gnosticismo, e ele dizendo quem é de Deus, quem não é de Deus, quem é da luz, quem não é da luz, quem ama, quem não ama. E então, uns anos atrás, eu desafiei a nossa igreja a ler 1 João, que são 5 capítulos, todo dia, durante 5 semanas. Naquelas 5 semanas eu preguei, então todo domingo, né, cada domingo um capítulo, e a gente tem que ler. E eu fazia um esboçozinho, o pessoal ali no boletim da igreja, colocava. E eu fui digerindo, né, isso aí. Depois gravei uns vídeos também para o pessoal ter em casa para assistir. E esse assunto foi me permeando, né? E depois daqueles vídeos, eu falei, vou transcrever esses vídeos aqui só para ter um registro. Depois dessa transcrição, fui ampliando um pouquinho e saiu o livro, o Check-up Espiritual, tá bom? Então foi bem digerido. Uma autoanálise, uma autoconfrontação, tá? Quem quer ser autoconfrontado, diga amém. Mas vamos falar amém, né? Mas tem que falar assim. Examine esse homem a si mesmo, né, Bíblia? Né? Você tem que se examinar. Autoconfrontação, você se examinar, avaliar, né? E aqui então você tem um check-up que você pode fazer, você e o Espírito Santo. São dicas da palavra de Deus, ok? Eu tenho poucos exemplares, porque realmente já está esgotado. Eu tinha acho que uns 20 lá, o pastor pediu para trazer, eu trouxe, mas tem que fazer outra edição. Também, no ano passado, o pastor Elmer, que é o nosso diretor de Cultura e Educação Cristã, que também comanda a nossa editora, Editora Avivamento, pediu, para você escrever uma coisa sobre intercessão, no nosso catálogo não tem. Como eu também estou envolvido com o GNI, Grupo Nacional de Intercessão, eu estou sempre falando de intercessão, ensinando e batalha espiritual, então... Eu tinha, na nossa igreja, nós tivemos vários eventos e vários treinamentos de batalha espiritual. Uns tempos atrás, uns anos atrás, eu fiz 12 semanas de treinamento para os intercessores. Essas 12 semanas também nós gravamos, tá até um vídeo, eu tenho uma videoaula das 12. Depois transcrevi esse vídeo também. Quando o pastor pediu esse material, falou, tenho praticamente um conteúdo, é só passar isso aí, vamos transcrever. Daí saiu esse livro aqui, Batalha Espiritual na Intercessão, tá? É um treinamento para intercessores, treinamento para guerreiros, mas é para todo crente, porque todo crente guerreia, todo crente tem que entender de batalha. É um aspecto de batalha espiritual, tá? A gente entende que tem batalha espiritual na libertação, tem batalha espiritual na evangelização, tem batalha espiritual de vários focos, né? Esse aqui é um foco mais voltado para oração e intercessão, um assunto que eu vou falar hoje rapidamente, uma breve abordagem de batalha espiritual na intercessão, só para vocês terem uma visão, assim, uma pincelada mesmo, tá? Então, fica à disposição também. E mais recentemente, também, eu tinha também já um outro material,
Durante a pandemia, a gente tinha que dar aula, né, eram videoaulas, então comecei a pegar vários temas. Eu me lembro que eu fiz 16 semanas sobre Apocalipse. Falei, vamos estudar Apocalipse aqui. Foram 16 semanas, a gente conseguiu, pesquisei em vários estudos de escatologia, fizemos uma abordagem bem pastoral. Daí, então, quando a gente começou a trabalhar esse assunto, eu fui digerindo mais, e daí saiu um livro chamado Descomplicando o Apocalipse, que está à disposição de vocês. Tá? Aqui estão os 22 capítulos, versículo por versículo, um comentário bem breve. Não é um manual de escatologia, não é um livro teológico, é um livro para leigo, assim que nem nós, tá? É uma linguagem bem pastoral e explicando de maneira bem simples para você poder ter algumas chaves aqui, ok? Então, amanhã e depois nós vamos falar sobre o Apocalipse e fazer um resumo para vocês. Provavelmente nós teremos aqui, então, vou tentar reduzir esse livro em 3 palestras, uma amanhã e 2 no sábado, certo? Mas hoje, então, nós vamos falar um pouquinho sobre batalha espiritual. Na verdade, não é tanto o assunto batalha espiritual é muito vasto. Eu vou falar, mas o que é intercessão, como é que funciona a intercessão? E todos nós somos intercessores por natureza. O que é interceder? Interceder é quando você está orando por alguém, você coloca no lugar de alguém. Uma coisa é você pedir para você. Mas quando você pede para outro, isso é uma intercessão, tá? Então, assim, a gente intercede, né? Às vezes, nem depende de orar ou não, você intercede. Né? O fulano está precisando de uma coisa ali, você pode dar para ele, você está intercedendo, né? Olha, o papai, o meu amigo me precisa de uma coisa que você pode dar, está intercedendo. Então, a intercessão a gente pedir algo para alguém. E no reino espiritual, a intercessão é uma chave importantíssima. Até porque é um papel que é sacerdotal. O que é o sacerdote lá da velha aliança? Qual era o papel do sacerdote? Então, o sacerdote era um representante de Deus, né, aos homens. Então, ele representava Deus aos homens. Mas também ele representava os homens a Deus. Ele era um intermediário. Ele intercedia em favor dos homens. As pessoas traziam ali um sacrifício, um holocausto, e ele que fazia essa intercessão, ele que fazia. Sem o sacerdote, a sua oferta do ofertante não tinha como chegar até Deus. Ele era essa ponte. Então, o papel nosso hoje, como igreja, todos nós somos sacerdotes. A Bíblia diz que hoje nós somos um reino sacerdotal. Significa que todos nós hoje temos um papel semelhante daquele sacerdote do Antigo Testamento, porque nós podemos representar pessoas diante de Deus. Olha que privilégio que a igreja tem. A igreja, então, é um povo, né? Nós somos um povo sacerdotal. Amém? Quem é sacerdote, diga amém. Então, assuma o seu papel aí, tá? Orando pelas pessoas, continua orando. Às vezes a gente ora pelo filho, pela esposa, pelo marido, é sacerdócio. Mas tem que ser mais amplo, né? É natural você orar pelos seus entes queridos ali, mas o intercessor, ele vai assim, abrangendo outros níveis de intercessão. Tá? Na igreja nós temos um grupo que geralmente a gente chama de intercessores. Na verdade, todos somos intercessores. Todos somos. Só que alguns eles têm um foco maior, eles têm um peso, eles sentem uma necessidade de orar, eles têm um chamado. Então, a gente classifica esse grupo, mas entender que todos somos intercessores. Agora, aqui tem ministério de intercessão, ele sente um peso diferente. Às vezes ele está em casa e ele sente de orar por alguém, ele sente uma dor no peito, e o que é isso? Aí ele lembra de alguém. Ele sabe que alguém está com um problema, ele não consegue de jeito, vai orar para a pessoa. Tá? Eu estava vindo para cá, ainda no aeroporto eu peguei lá, de irmã intercessora, pastor, estava orando aqui, senti um peso, senti isso, senti aquilo, estou orando por você aqui, e mandou até um louvor para mim, mandou as palavras, fez uma oração online, uma oração, um áudio mandou para mim, e eu fiquei ouvindo aquele áudio, ela é intercessora. Tá? Então, e como nós precisamos de intercessores, irmãos? Todos nós precisamos de alguém orando por nós, tá bom? Aliás, se você está aqui é porque alguém orou por você, amém? Você sabia disso? Todos que estamos aqui é porque alguém orou por nós, alguém intercedeu, alguém chorou. Né? Existe uma fala que diz assim, sobre intercessão, diz assim, se alguém chegar no céu é porque alguém orou por ele. Né? É porque alguém orou. Né? O pai orou, a mãe orou, o amigo orou, alguém orou. E Deus ouviu essa oração, você está aqui. Então, como você é resposta de intercessão, Deus chama você para interceder também, tá bom? Então, procure desenvolver
essa habilidade, né? Desenvolver seu chamado de intercessão. E alguns de vocês aqui, vamos chamar de intercessores, né? Eu sei que todos somos, de uma maneira geral, intercessores, mas alguns têm um ministério de intercessão, eles têm um peso diferente, eles têm uma sensibilidade diferente. Eles têm, geralmente, os intercessores, eles têm algumas ferramentas espirituais, geralmente eles têm discernimento de espírito, quase sempre eles movem no profético, eles têm, alguns até têm visão aberta, então, porque faz parte, são ferramentas da intercessão. Então, quando nós estamos lidando com intercessores, nós estamos lidando com pessoas, vamos dizer, que já transitam naturalmente no ambiente profético, de sonhos, visões, palavras. Ele lê a Bíblia, de repente aquela palavra se transforma numa palavra rema para alguém ou para ele. Ele está sempre, então, conectado assim, né? Trazendo palavras, revelações. Esses são os intercessores. Então, quando eu estou falando de intercessores, é para todos, mas eu creio que alguns de vocês vão absorver mais, tá? Que vão aplicar mais, mas é para todos, tá bom? É importante que eles saibam que só tem um grupinho que ora. Não, todos nós oramos, todos nós temos a responsabilidade de orar. Então, não podemos até os intercessores que oram, então não precisa orar. Não, nós todos temos que orar. Amém? Mas, vamos lá então. Aqui no livro Batalha Espiritual são 12 capítulos, dividir em 12 partes. Hoje eu vou pegar uma parte só, inclusive, que é o capítulo 11, tá? Só como base aqui, para vocês terem uma ideia, eu vou pegar lá um trecho aqui, só chama a atenção de vocês para algumas realidades do mundo espiritual, tá? E, como eu disse, não é nada muito profundo, uma pincelada só, mas vai ajudar os irmãos nessa fase agora de iniciação, e alguns que já estão caminhando na intercessão vão começar a entender algo que você já sentiu na prática, e agora, quem sabe, vai ficar mais claro, né? Porque você sentia isso ou aquilo, tá bom? Então vamos lá, o primeiro quadro aqui fala então, é esse aqui. Então, a Bíblia ensina então que todos os crentes estão envolvidos na batalha contra as forças do mal. Nossa batalha é constante, é dia e noite, tá? Todos nós estamos na batalha. É essencial então compreender os diferentes níveis desse confronto para agir de maneira eficaz, tá? O John Bunyan disse aqui, né? Eu posso fazer mais que orar depois de ter orado. Quer dizer, primeiro ora, né? Mas eu não posso fazer nada mais que orar até que ter orado. Quer dizer, se você não orou, é melhor você esperar um pouco, orar. E quando se fala em batalha espiritual, que é um assunto também meio desgastado por alguns meios, por causa de alguns abusos, de alguns excessos, e, enfim. Então, sabe, tem os extremistas que... Então, gera-se alguns desgastes ou algumas expressões, ou algumas, algumas ondas que acontecem por aí, depois falar, isso aí é fanatismo, isso é exagero, isso é emocional. Outro dia, por exemplo, eu encontrei um pastor aqui de outra igreja, ele estava com uma apostila na mão, ele falou assim, você que gosta de batalha espiritual, eu vou dar essa apostila para você. Eu falei, irmão, primeiro, eu não gosto de batalha espiritual. A questão é que eu estou na batalha, você também. Não é questão de gostar, irmãos. O diabo está atacando o tempo todo, nós estamos em batalha. Você já nasceu, a partir daí começou a sua batalha. Não tem que gostar de batalha. Você é um lutador que está em guerra. O soldado não gosta de guerra, ele está na guerra. Se está na guerra, tem que lutar. Amém? Amém, queridos? Pode ser que alguém goste de batalha, no meu caso, né? Mas batalha é desgastante, irmão. Não, espero que você entenda que não é questão de gostar. Não é questão só de, assim, como se fosse um hobby. Não, eu gosto mais disso, eu gosto daquilo. Não, todos nós estamos em batalha. É importante você entender bem, ok? O próximo quadro aqui fala do Salmo 18, 34, né? O Senhor treina as minhas mãos para a batalha, quer dizer, adestra as minhas mãos para a batalha. Então, agora eu posso, meus braços estão preparados, eu posso vergar um arco de bronze. O Salmo 18 é um salmo de guerra, totalmente de guerra. Tá? É um salmo um pouquinho longo, ele fala algumas linguagens até meio figuradas, assim, usa umas figuras, mas é todo de guerra. Se você depois quiser ter assim, uma visão de um texto... Aliás, vários salmos são salmos de guerra, né? A gente não percebe, mas a gente tem salmo de guerra para todo lado.
Mas esse aqui é bem específico de guerra, que fala de guerra espiritual, ok? Então, você pode depois aprofundar mais com esse salmo aí. Então, além de conhecer as armas, nós devemos saber como usá-las, tá? Então, o Senhor treina minhas mãos. Quer dizer, não adianta você dar uma espada para alguém se ele não sabe lutar espada, não é verdade? Eu mesmo nunca lutei com espada, não espada mesmo, não sei. Qualquer outra pessoa que sabe mais que eu vai me abater fácil. Por quê? Porque eu não sei lutar com espada. Né? E assim, tem gente que eu não sei nem atirar, nunca atirei com revólver, nem com bala, nem com metralhadora. Também não adianta para mim. Então, o soldado, o guerreiro, tem que estar treinado com aquela arma que ele vai usar. Você tem armas espirituais, Deus já te deu as armas. A pergunta é, você sabe usar as armas? Sabe usar as armas? Nós temos armas de ataque, armas de defesa, armas estratégicas, armas de cobertura, enfim, temos tantas armas, armas da luz, armas da vitória, armas da justiça. Que armas você tem usado? Você sabe usar, conhece as armas, tá? Então, o sábio Salomão em Eclesiastes 9:18, sabe o que ele diz? Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Porque ele está falando de estratégia. Porque às vezes, mesmo tendo dois guerreiros tendo armas iguais ou mesma capacidade de usar as armas, mas aquele que for mais estratégico vai vencer. Então, a estratégia. E nós temos vários exemplos de guerras aí do passado, na história, de exército que talvez tenha até inferioridade, né, em termos de armas ou de soldados, etc., e ganhar a batalha. Por quê? Foi estratégia. Então, Deus está dizendo assim, você precisa ter também, além de ter as armas, além de saber usar as armas, você tem que ter sabedoria de guerra, sabedoria estratégica. Então, o conhecimento estratégico sobre a batalha espiritual é essencial. Tá? Então, conhecer as manobras do inimigo, como ele ataca, como ele faz, tudo isso aí, você vai conhecendo, o Espírito Santo vai te revelando, e você vai aprendendo e praticando. Ok? Seguindo, então, Peter Wagner, no seu livro Oração de Guerra, ele divide a batalha espiritual em três principais níveis. Uma paradinha aqui, há muitos anos atrás, vou contar um pouquinho da história da nossa igreja, então. Da minha história, né? Relacionada à minha igreja. Eu sou filho de pastor, né? Vocês sabem? Não sei se vocês sabem, eu sou filho de pastor, né? Eu nasci, meu pai já era pastor, inclusive da Avivamento Bíblico. Então, a gente nasce na igreja, aparentemente sabe tanta coisa. Fui crescendo por ali, eu achei que não ia ser pastor nunca, porque já via meu pai pastor, falei, não, basta um na família, é muito sofrimento, jamais vou ser pastor. Eu prometi meu pai que não seria pastor, ele até se conformou comigo. Tá bom, vai, segue a sua carreira, Deus te use em outras áreas. Mas ele surpreendeu que aos 40 anos eu estava subindo a igreja, até ele falou, olha, que surpresa, meu filho assumindo a igreja aqui como pastor. E então, pá. Aí, quando eu assumi a igreja foi em São Caetano do Sul, que eu estou até hoje, são 31 anos já que eu estou lá, o pessoal me suporta lá 31 anos. Eu assumi a igreja estava tranquila, estava assim normal, mas estava meio estagnada, sabe quando não tem conversão, não tem batismo, não tem participação, mas o pessoal estava feliz ali, tinha um grupinho ali, né? Tinha uns 100, 120 membros, acho que teoricamente era 150, mas só tinha uns 100, né? Então, quando eu assumi aquela igreja, eu fiquei pensando, Senhor, o negócio aqui tem que mudar, né? Eu larguei tudo, eu estava no auge da minha carreira profissional, eu falei assim, estou largando tudo, eu sou muito intenso no que eu faço realmente, eu fico assim, sabe, eu perco o sono, eu quero fazer, então, eu falei assim, o senhor vai fazer alguma coisa aqui, e eu tinha, antes de mim, era o pastor Nilton Batista, o Nilton, que depois foi para Jaçanã, ele foi para mim um ano antes, falou assim, eu estou indo embora daqui, você fica no meu lugar, eu falei, não pastor, não vou ficar no seu lugar não, ficou um ano ali, fica, não fica, aí ele falou, eu não tenho uma visão para a igreja, meu coração está em outro lugar, mas você fica aqui. Eu falei, pastor, Deus deu um plano para a igreja. Escrevi um monte de coisas, tinha vários sobre grupo pequeno, sobre evangelismo, tinha várias folhas, eu fui escrevendo um plano para a igreja. Pastor, olha, você falou que acabou sua visão, acabou o plano, tem um plano aqui para você. Não conta para a igreja que o plano não é seu, não, mas usa ele aí, ora e vê se você pode aplicar. Ele foi aplicar aquele plano e nada deu certo. Depois eu falei, o plano de Deus é para você que vai fazer. Eu falei, pastor, eu não posso fazer, eu não vou largar minhas coisas. Bom, resumindo, ele foi embora, me largou lá sozinho, eu tive que assumir a igreja. Quando eu assumi a igreja, ele falou para os irmãos, aquele plano lá, Deus deu para o Misael, agora vai dar certo e tal, né? E então o pessoal ficou, bom, se o plano vai dar certo, vamos ver.
E quando eu estava ali, assumi a igreja a primeira semana, acho que segunda semana, orando no escritório da igreja, uma salinha pequenininha, só cabia 2 cadeiras, bem pequenininho. Eu falei, então, Senhor, está aqui o plano, usa esse plano, como que eu faço com esse plano? O plano é bom, tem tanta coisa, então, mas usa, Senhor, esse plano. Aí o Espírito Santo falou assim, rasga esse plano e joga fora, que eu tenho coisa melhor. Eu falei, mas Senhor, melhor que isso? Está tão bom esse plano. Rasga e joga fora. Bom, foi uma luta. Até que eu peguei, rasguei aqui um monte de papel, joguei no lixo. Eu nem me lembro que tinha mais. Até esqueci depois que tinha lá. Falei, Senhor, e qual é o plano? Não tinha mais plano, irmãos. Ficou que eu falei para a igreja, eles estão acreditando que eu tenho um plano e eu não tenho um plano. Então, só me veio uma ideia, põe a igreja para orar. Tá. Aí cheguei no domingo e falei, irmãos, olha, tem uma notícia para dar para vocês aqui. Ó. Deus mandou rasgar todo o plano. E eu não sei o que é para fazer. Só que não foi o seguinte, para Deus dar o plano, nós vamos orar 40 dias. E Deus vai dar o plano. Então, nós vamos oração todo dia aqui. Vai ter oração das 7 às 8 da manhã, das 8 às 9, da meio-dia, às 6 da tarde, às 20 horas, sexta-feira vigília, domingo antes da escola dominical, antes do culto, vai ter oração, oração, oração. Esquece tudo o resto, só vai ter oração aqui. Eu vou estar com vocês em todas as orações. Eu estarei aqui 7 da manhã, meio-dia, à noite, madrugada, eu vou estar aqui, pegou do sistema integral, então eu estou aqui para orar com vocês. Vocês vão, oxe, passou a orar com a gente, que legal. Começou a vir o povo, que Deus ia dar um plano, irmãos. Aí começamos 7 da manhã, 8 da manhã, meio-dia, 6 da tarde, ora, e o pessoal começou a vir para oração. Vim para oração, vim para oração. No começo, aquela oração básica, sabe? Irmãos, começou a acontecer coisas. Começou a acontecer coisas estranhas, estranhíssimas. Porque teve crente que começou a ficar endemoniado. Nunca tinha visto. Crente endemoniado, crente antigo, até obreiro, rolando no chão, espumando, chutando cadeira. Eu corri, e agora? Eu nunca fiz isso. Então, liguei para o pastor Djalma na época, Djalma, me ajuda aqui, você que é profeta. Ah, um profeta, o que eu faço aqui? Crente endemoniado. Falei, acontece sim e tal. Aí Deus começou a fazer a limpeza na igreja. Tinha pecado escondido, tinha vínculo, tinha pacto, tinha gente atormentada. Eu não sabia, estava tudo lá. Porque a igreja não crescia, estava tudo travado. E naqueles 40 dias, Deus começou a limpar. E Deus começou, a partir dali, começou a nascer também um ministério de intercessão que eu não tinha. Eu precisava de intercessores comigo para ajudar, para orar, porque os presbíteros não podiam estar o dia inteiro, mas tinha as irmãs de intercessão que me ajudavam lá. Sabe aquelas irmãzinhas de oração que ficavam do meu lado o tempo todo? Eu tinha um timinho, um cara forte, irmãos. Né? E começamos a orar. E assim, os cultos começaram a mudar de cara, com os batismos com o Espírito Santo, começou a ter salvação que não tinha. A igreja que estava meio vazia começou a encher. Passaram 40 dias, aí então... Alguém falou, pastor, e 40 dias, qual é o plano? Eu falei, irmãos, eu não sei não, Deus não deu plano ainda. Mas foi o seguinte, como está bom o negócio, vamos orar mais 40. Aí começou a ter mais conversão, mais salvação, isso, aquilo e tal. Mais 40 dias. Começou a ter cura. Irmãos, eu não sou evangelista, eu sou mais mestre assim e tal, mas eu tinha que ser, né? Eu fazia. Aí logo na segunda semana eu falei, irmãos, não vai ter mais... Desde o meu tempo de criança, que eu nasci naquela igreja, a minha mãe, mais 3, 4 me orava lá de terça-feira à tarde ou quarta à tarde, o grupinho das irmãs que orava, 4, 5 irmãs, foi perseverante, por isso nós estamos em pé, né? Tem essas irmãs que oram. Mas, falei, irmãos, não vai ter mais aqui essa oração que é chamada de círculo de oração, não vai ter mais. Vai ter a tarde da bênção. O que é isso, pastor? Tarde da bênção, nós vamos abrir essa porta aqui, e Deus vai mandar um monte de gente, e vocês são a minha equipe, hein? Nós vamos orar, expulsar demônio, curar a gente. Irmãos, eu não sei o que aconteceu, eu botei uma faixa assim, 15 horas tarde da bênção, e aí comecei na primeira quarta-feira, começou a vir gente, os anjos mandavam, porque eu não sei, não tinha internet, não tinha nada, foi 30 anos atrás. Na segunda quarta-feira tinha mais gente lá do que no domingo à noite, lotado. E Mara Metálica endemoniado, rolando no chão. E as irmãzinhas comigo ali, as irmãs do fogo, elas eram boas para expulsar demônio, eu fui aprendendo com elas. Eu não tinha prática de expulsar demônio, irmãos, mas depois de 10, 15, 20, 30, ia ficando bom, né? Aí tal, milagres, teve cura de paralítico, gente surdo, teve gente... Irmãos, começou a vir gente longe. Acharam a gente assim, ficar aquela fila até a porta da igreja, assim, 2 filas, eu aqui com as intercessoras, e é só eu e elas. E eu falei, onde você vem? Eu venho lá do outro bairro, lá de Santo Amaro, eu venho de São Miguel Paulista, todos os bairros lá do outro lado. Mas como você vê aqui? Falaram para vir aqui. Falaram que vem aqui, que aqui resolve. Então resolve mesmo, orar. Pá, e orava. Bom, aí Deus começou a mostrar como lidar com esses vínculos,
Então tinha irmão lá que tinha problema lá do passado, tinha gente que, doença incurável, vícios que não largava, tá tudo ali cruado. Deus começou a liberar. Aí foi mais 40 dias, aí foi mais 40 dias, e mais 40 dias, vamos lá. E começou a igreja, aí não cabia mais o povo no culto, vamos fazer o segundo culto, pastor. Não cabia mais o povo no segundo culto. Era assim, terça-noite lotado, quarta-feira lotado, quarta-tarde da bênção era assim, ó, lotado. Sexta-noite, culto profético, lotado. Então, começou a vir gente. Cabia 150 sentados, passava 600 pessoas por semana ali em média, porque era tudo lotado, lotado, lotado. Contando essa história para vocês é o seguinte, sabe o que tinha por trás disso? Que estratégia? Só oração. Oração, oração, oração. Só que nessa oração, Deus foi nos ensinando, assim, armas espirituais, estratégias espirituais. Então, Deus começou a mostrar como que se lida com o discernimento de espírito, palavra do conhecimento, né? Então, vários tipos de discernimento de espírito, são vários tipos de conhecimento, para sabedoria, profecia. Então, virou a coisa que era assim, tão distante, sabe? De repente ficou lá, comum. Ficou ali todo o povo ali, um grupo de profetas. Então, aconteceram também profecia, profetada, meninice, e tudo foi passando, mas foi aprendendo, foi passando. Milagres e milagres e milagres. Vocês têm uma ideia, irmãos? Resumindo a história, 4 anos depois, nós tínhamos que procurar um prédio maior. E comecei a procurar, porque não cabia mais o povo. Então, eu assumi a igreja em 1995, e em 1999 eu estava comprando um prédio, lá que é na rua principal da cidade, um prédio de 3 mil metros quadrados lá de área, que até o Conselho Geral comprou uma parte conosco lá, e estamos até lá hoje, um prédio muito maior. E aquele templo antigo, hoje é com a nossa congregação também, que continua com a gente, está cheio também, tem o novo e tem o velho e continua. Bom, resumindo, oração, oração, oração. Amém? Amém, queridos? Então, a oração, num certo período, numa certa fase, principalmente para quem é intercessor, ela é quase assim alguma coisa básica, mas depois você começa a entrar em níveis e mistérios de Deus, de revelação. O Senhor está dizendo assim, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te coisas grandes. Que coisas grandes são essas? Assim, coisas grandes que você não sabe. Irmãos, a gente se conforma com as coisas pequenas. Tudo que nós vivemos aqui é pequeno, mas Deus tem que ter coisas grandes. Mas para você ter coisas grandes, tem que clamar. E esse clamar não é só, Senhor, manda coisa grande em nome de Jesus, amém. Não, esse clamar é um clamor, é uma busca. Diz, buscar-me-eis, quando me achareis, quando buscar de todo coração. O que é buscar o Senhor de todo o coração? O que é buscar o Senhor de todo o coração? Eu fiquei pensando isso e perguntando, Senhor, como que é buscar o Senhor de todo o coração? Eu fiquei pensando, orando. Sabe que eu tive uma resposta, pelo menos para mim, satisfez? Buscar o Senhor de todo o coração é quando nada mais importa a não ser buscar o Senhor. É quando nada mais importante a não ser buscar o Senhor. Quando você tem uma coisa... Sabe que as pessoas não vêm no culto de oração, pastor? Porque não é importante. Tem coisa mais importante. Tá? Então não vem orar. Porque tem coisa mais importante. Mas quando o mais importante for buscar, irmão, você vai ter, acho que, mais gente na oração do que no culto. Por quê? O mais importante é buscar. E se você está buscando com esse coração, dando essa importância, você vai achar. E coisas grandes vão acontecer. Amém? Amém, queridos? Eu não vou detalhar aqui porque é muita história para contar, tá? Do que aconteceu. Mas foram coisas tremendas que Deus fez nesse tempo. De saber uma igreja crescer 300% em 4 anos. Nunca tive isso, pastor. Sabe, de 150 fomos para quase 600. Nós fomos para outro tempo já com 450 membros, fora os agregados que tinha ali. E foi assim. Não tinha estratégia, não tinha assim, tinha um programa, só tinha oração e milagre, a gente chegando, curando e libertando e tal, e foi. E tivemos que treinar os intercessores, aprender, apanhamos bastante também. Então, naquela época, um dos livros que eu li foi esse do Peter Wagner. Né? O Peter Wagner, na época, ele tinha uma série chamada Guerreiros de Oração, eram 5 livros, esse é um deles. Esse livro é Armas Espirituais, Batalha Espiritual, uma coisa assim, tá? Não, Oração Estratégica, do Peter Wagner. Ele também tem igrejas que oram, e tem Conquistando as Fortalezas da Sua Cidade, Escudo de Oração. Eu li todos na época para tentar entender. Então,
Isso com outros materiais, com outros livros, e fui atrás, fui buscar suporte, a gente começa atrás de conferência, atrás de profeta, para entender quem está fazendo o que eu estou fazendo já lá na frente, que já está, né? Vamos entender. Então, assim, a gente está sempre aprendendo. Hoje eu sei tão pouquinho, perto do que Deus tem para dar, mas passamos já um caminho. Então, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre só esse aspecto aqui. Quando Peter Wagner diz separa os níveis, ele coloca aqui o primeiro nível, ele chama nível de solo, tá? Esse nível é o de enfrentamento básico de solo, né? Das forças espirituais, onde você expulsa demônios, os demônios se manifestam, né? Aí tem pombagira, Exu, não sei o que lá, Zé Perida, isso é de solo. Jesus até chamou, sabe, de aqueles serpentes e escorpiões. Serpente e escorpiões são rasteiros, não são? Por isso que ele chama de solo. É uma guerra de solo, quer dizer, coisa para você pisar. Você vai pisar o que é solo, na verdade. Você não pode pisar o que está nas alturas. Você não pode pisar uma águia, um passarinho. Você vai pisar o que é solo. Então, guerra de solo são aqueles demônios que você vai pisar. Ele falou assim, vou dar poder para pisar serpentes, escorpiões. Está falando do quê? De um tipo de guerra que você pisa, é solo. Né? Então, então, ele usou essa expressão aí. Também tem um outro nível, que já é o nível de ocultismo. Né? Onde as pessoas já não são pessoas possessas por demônio, mas que têm impactos mais elevados, eles já têm, assim, eles trabalham com energias e com forças espirituais mais avançadas, através do ocultismo, da feitiçaria, por exemplo, aqueles magos que Moisés encontrou lá no Egito, né, que ele jogou a vara no chão, virou cobra, os magos também fizeram vara virar cobra, quer dizer, era muito poder de Satanás, tá? Então, mas há um nível ainda maior, um nível estratégico, que é aquele dos principados mesmo, aqueles que comandam nações, territórios, também chamados espíritos territoriais, tá bom? Então vamos passar aqui rapidamente, explicando cada um desses níveis aí. Próximo quadro, guerra espiritual em nível de solo. Então esse é o mais comum da guerra espiritual, trata-se de expulsão de demônios. Jesus, ele demonstrou isso o tempo todo, ele expulsava demônios. Os demônios, só de olhar para Jesus, começavam a gritar, e Jesus repreendia. Os apóstolos também expulsaram demônios, e hoje nós expulsamos demônios. Esse é um tipo de autoridade que nós temos. Está bem claro aqui, Lucas 10, 19. Vamos ler junto o que Jesus falou? Eu dei a vocês autoridade para pisarem serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Amém? Nada lhes fará dano. Amém? Não tenha medo, irmãos. Tem que ter medo de expulsar demônio. Não vai fazer dano, não. Pode expulsar, usando a autoridade do Senhor Jesus. Amém? Então, o evangelismo eficaz sempre acompanhado desse tipo de confronto. Tanto que está em Marcos capítulo 16, ele falou, ide por todo mundo, porque o evangelho é toda criatura, né? Quem crer e for batizado será salvo, etc. Em meu nome expulsarão demônios. Faz parte do evangelismo. Se você vai evangelizar e não expulsa demônios, seu evangelismo não tem eficácia, não tem fruto, porque o diabo não vai deixar a pessoa, né, ela receber a palavra, ela fica bloqueada, fica travada, então você tem que expulsar demônios também, para que haja uma libertação total. Amém? E próximo quadro está dizendo, então, esse é o nível mais pessoal da batalha, né? Você enfrenta quase assim um tete a tete com o inimigo, porque o endemoniado está ali, as coisas estão acontecendo no ambiente, tá? A Marcos 8,16 diz, ao entardecer trouxeram muito endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. Então Jesus, ele mostrou isso de várias maneiras, ele demonstrou esse poder, e ele deu esse poder para nós, amém? Lucas 9,1 diz, tendo convocado os 12, Jesus lhes deu poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar doenças. Bom, os demônios, eles são bem limitados, perto de Deus, lógico que não são nada, mas perto de nós, perto do homem, qualquer pessoa que der brecha para o inimigo, ele vai tomar essa pessoa, vai controlar essa pessoa e vai fazer dessa pessoa um escravo. Então a pessoa, ela é escravo do vício, da pornografia, do sexo ilícito, ele fica violento, na verdade é um escravo do diabo, né? Esse demônio, e a pessoa não tem como vencer esse demônio, mas você tem autoridade sobre o demônio, amém? Nós temos autoridade no nome de Jesus, todos nós, todo cristão tem autoridade no nome de Jesus.
Às vezes não sabe usar autoridade, não tem fé para usar, mas pode usar. Jesus falou assim, os sinais seguirão os que creem. É importante que você creia no poder que Deus te deu, tá? Amém? Amém, queridos? Quem crê no poder de Deus na sua vida, diga amém. Então você pode expulsar demônio, amém? Então não vai chamar o pastor mais, você recebe, você resolve lá, amém? Amém, queridos? Resolve lá, você crê, você expulsa. E você fala, nossa, saiu mesmo, pastor. Saiu, lógico que sai. A pessoa fica surpresa, nas primeiras a gente fica surpresa. Olha, eu expulsei e saiu. E sai, irmão. E não vai resistir você, não. Tem uns meio teimosos, meio manhosos, mas pode insistir que ele sai, tá bom? Tá, então, o próximo quadro, dando mais exemplos, Jesus curou pessoas endemoniadas e tantos assim. Então, temos aqui, ó, a igreja de hoje tem a mesma autoridade, está na igreja de hoje, para libertar pessoas de opressão e continuar o ministério de Cristo. É pena que até muitos teólogos negam isso, tá? Pastores mais tradicionais, pastores que são homens de Deus, homens piedosos, mas não entendem muito essa parte aí, né? Eles acham que é psíquico, é problema emocional, é algum distúrbio, manda para o psiquiatra e não sabe que está lidando com demônios, tá? Então, há muita gente aí que está só tomando remédio, é demônio. Se expulsar, não sabe tomar remédio, não. Vai ficar bom, tá? Estou dizendo que toda doença psíquica é demônio, mas algumas são realmente demônio. A gente já passou por experiências assim de ver como Deus liberta as pessoas não precisam mais tomar remédio, não precisam mais nada, porque eles ficam libertos totalmente. Próximo quadro, então, vamos entrar no próximo nível rapidamente. Ocultismo. Esse nível mais elevado, tá? Envolve um confronto com práticas ocultistas, falsas religiões, feitiçaria. São forças demoníacas que operam através de sistemas organizados para enganar, aprisionar espiritualmente as pessoas. Aqui, então, você tem que ter, assim, você tem que estar mais preparado para entrar nesse nível. Por quê? Porque aqui também a guerra é mais intensa, você tem que ter armas mais específicas e geralmente você não pode nem entrar sozinho. Então, você aqui, realmente, Jesus quando mandou de 2 em 2, de 3 em 3, é porque tem hora que nesse momento você precisa ter mais gente ali dando cobertura, tá? Esse nível de ocultismo são pessoas que eles vão adquirindo poderes das trevas. O diabo, ele vai dando poder à medida que essa pessoa vai se entregando, vai fazendo sacrifícios, rituais, pactos, né? Então, o diabo exige pacto de sangue, ele exige oferendas. Então, quem passou por um bando aqui sabe, que a pessoa quando vai sabe como que é, né? Mas esses poderes, eles vão ficando no nível, assim, bem, como posso dizer, coisa assim, até parece ficção científica, algumas coisas, né? Você não acredita o que o diabo faz por aí, tá? Eu estive em países da África, por exemplo, onde os feiticeiros voam. Eles se reúnem num certo lugar, eles vão à noite voando que nem pássaro, e se reúnem lá e depois voltam antes de clarear o dia. E é verdade, sabe? Eles vão e... Então, só tem um problema esses feiticeiros que estão voando. Porque eles falaram assim que quando eles estão voando, tem umas faísquinhas que saem, faísca de fogo que sai da terra, e se bater, eles caem. Descobri que essa faísquinha é crente orando. Quando o crente está orando, tem faísquinha subindo, pode interceptar um desses aí. Já aconteceu que está orando e cai gente dentro da casa dele lá, né? Meio bicho, meio gente, então tem que tratar depois, né? Tá? Então, e nós temos uma missionária no lugar desse aí, tá? Ora por ela. A coisa é assim. Vê o nível de ocultismo, o nível de feitiçaria que tem em alguns lugares. No Brasil também tem isso? Tem. Mas como é ocultismo, ele não é tão aparente. Ultimamente eles estão mais descarados, né? Mas assim, eles são... O ocultismo trabalha exatamente no oculto. Só que vai se envolvendo, vai sabendo, porque são até seitas secretas, etc. Seus rituais, seus pactos são secretos, só que o diabo precisa trabalhar de uma maneira dentro desse nível de trevas, né? O ocultismo é trevas, esconde. Mas está muito forte. Na verdade, eu não conheço aqui essa cidade, mas posso dizer que tem ocultismo forte aqui. Tem em todo lugar, né? E você sabe que tem por quê? Quanto mais forte o ocultismo lá, mais fraco a igreja fica, ou mais dificuldade a igreja tem. A coisa não caminha. Então você tem que abrir o céu, você precisa pelejar, você precisa, tipo assim, é como se fosse uma poluição, né? Assim, a cidade está poluída, os ares estão poluídos, né? Aqui não tem poluição, São Paulo tem, né? Mas quando tem poluição, os ares ficam impregnados de gases tóxicos, sei lá, de sujeira. E assim fica o ambiente espiritual.
E quando alguns lugares, essa nuvem tóxica do inferno é tão forte que a igreja fica travada, né? Tem dificuldade, tem muito adultério, tem muita briga, muita confusão na igreja, é pastor que adultera, é crente que briga, é divisão, e não sabe o que é essa nuvem de trevas da cidade ou do território, que eu vou falar no próximo passo, espíritos territoriais. Mas isso tudo começa no ocultismo. Então, à medida que eles vão fazendo as suas oferendas, eles vão fazendo, eles vão atraindo nuvens de demônios, isso vai cobrindo. Então você vai perceber, até andando na própria cidade, tem bairro que você vai plantar uma congregação, logo tem 50 membros. Tem bairro que você vai lá, fica 10 anos, só tem 10. É por quê? É o mesmo obreiro, é a mesma mensagem, só mudou de bairro, aí você mudou de território, existem fortalezas diferentes. Então tudo isso aí são segredos que vocês vão aprender na batalha espiritual, amém? No livro eu tento explicar, ainda resumidamente, mas você consegue ver um pouquinho mais sobre isso aí, se te interessar esse assunto. Tá? Então, o ocultismo é muito, muito forte no mundo inteiro, ok? Nós precisamos ficar atentos aí. Então, o próximo quadro diz: nesse nível os poderes demoníacos agem através de aliados humanos, tais como médiuns espíritas, né? Maçonaria, feiticeiros, bruxos, adivinhos, mestres cósmicos da nova era, etc. Quer dizer, então, eles precisam de aliados para desenvolver, né, esses poderes para se manifestar. Tá? Então, quando encontrar uma pessoa interessada nesses poderes, então eles vão se revelando, né, a essa pessoa, como ele vai desenvolvendo mais esse poder. E a pessoa quer poder. Só para vocês entenderem, nós temos duas grandes alas, né, das trevas. Uma é idolatria, a outra é feitiçaria. Né? A idolatria, geralmente, a pessoa idólatra, a idolatria, ela oferece proteção. Né? A feitiçaria oferece poder. Então, os ídolos, de modo geral, é para proteção. Põe esse negócio aqui para guardar sua casa, põe aquilo ali para guardar seu carro, põe isso aqui no pescoço, não sei o que lá. Então, a idolatria está muito ligada com proteção, mas a feitiçaria já é com poder, é para dominar, é para conquistar mulheres, é para conquistar dinheiro, é para dominar pessoas, é para matar pessoas. Então, a feitiçaria é para poder. Tá? Geralmente, lógico, tem variantes aí, mas só de modo geral, idolatria é proteção, feitiçaria, poder, ok? Então, esses homens são poderosos. Um médio espírita, né, um maçom de altíssimo nível, que eles dizem não são feiticeiros, mas são também, são bruxos, feiticeiros, no modo geral, etc. Tá? Então, a gente precisa conhecer como eles trabalham, né? E a gente vai saber como lidar com o ocultismo na cidade. Tá? E só mais uma dica também. Eles mandam espiões. Né? Entra muito espião na igreja. Tá? Se tiver algum aqui, estava sabendo. Estou falando com ele. Não sei, espero que não tenha. Mas tem espião. Eles cantam, eles oram em línguas. Tá? Esse é o perigo. Aí tem que ter um dom chamado discernimento de espírito. Nós já tivemos lá vários bruxos entrando na igreja, feiticeiros. O pessoal identifica. Né? Identifica e aí então a gente anula. Entrava um bruxo na igreja lá para destruir o culto, ele sentava ali, e eu botava 2 intercessores atrás dele assim, né? Ele ficava bravo, porque ele via 2 intercessores, sabia que não ia acontecer nada. Então, porque eles são mandados, eles têm que cumprir tarefas. Uma delas é entrar, vai lá, essa igreja está muito forte lá, faz uma confusãozinha entre os irmãos lá. E aí daqui a pouco está brigando o irmão, outro já está meio não sei o que lá, e acontecem coisas, e o que aconteceu? É o fulano, o irmão, nada, é demônio, a gente. Então, temos que blindar a igreja, tem discernimento, quem entrou, por que entrou, quem é quem, tá? Esses dias atrás, pastor, aconteceu agora, foi recentemente, há poucos meses atrás. No culto, olha só, eu acho até uma certa cara de hipócrisia, né, que eles têm, né? Mas está lá no culto, entra um casal. Visitante sempre bem-vindo, né? Bem-vindo, está abraçado na porta, nós temos uma integração muito bacana lá, na porta, pessoal. E tal, sentaram lá no mezanino. E nós temos sempre uns 4 intercessores, assim, ficam em pé, todo culto eles se revezam, né? Tem escala e tal, e se comunicando, um olha para o outro, dando sinal, isso, aquilo, essa pessoa, aquele ali, tal. Aí eles perceberam algo estranho com esse casal. Eles estavam no mezanino, lá em cima, tá? E 2 intercessores foram lá, ficaram atrás dele olhando para ver o que eles estavam fazendo. Eles estavam com um celular, um aplicativo de feitiçaria, recebendo comandos e mandando comandos. Eu não sabia que tinha isso aí, tem aplicativo até. O diabo está bem moderno, tem tecnologia agora. Eles começaram, então,
uns negócios estranhos. Eles falaram, não, isso é do diabo. Eles perceberam, não sabiam muito, né, mas depois... Aí eles começaram a orar, repreender, e eles falavam para o outro, não está funcionando, o que está acontecendo? Se fazer sinais, tipo, daí. Eles foram lá para trazer frieza no culto, para impedir cura, para impedir salvação, e eles vieram com proposta, são missionários do inferno, vêm com missão, irmãos. Aí começamos ali, depois, aí eles não conseguiram, e acho que antes do acabar o culto foram embora. E voltaram outra vez. Mas só que já estava marcado. Quando voltaram, aí que a guerra, nós entramos na guerra mesmo, porque eu já estava sabendo. Né? Então voltaram, tentaram outra vez, e na saída nós confrontamos eles. Eles, não, vocês vieram aqui visitantes, estão fazendo aqui? Não, eu vim aqui, ficaram disfarçando e tal. Eles perceberam que tinham sido desmascarados. Não voltaram mais. Agora eu fico pensando, sem discernimento, o pessoal está entrando em todas as igrejas, acabando com as igrejas. Né? Porque a igreja estava tão forte, aconteceu, que o pastor estava tão bem, que aconteceu, a família do pastor. Olha, não estou dizendo que tudo é feitiçaria, mas também é feitiçaria, bem? Então nós precisamos ativar o que? Dom de discernimento. O discernimento, ele capta tudo isso aí, ele vai mostrando o que é luz, o que é trevas, o que é de Deus, o que não é, e como administrar esses dons dentro do ministério de intercessão, tá bom? É um outro assunto para aprofundar, mas espero que os irmãos comecem a aprofundar mais nisso aí. Exemplos de guerra, vamos para alguns exemplos. Atos 8, 9 a 10. Estava contando a história do Simão, lá que estava em Samaria. Ele impressionava o povo lá com as suas artes mágicas, mas foi confrontado pelo poder do evangelho. Ele até aparentemente quis o evangelho, depois ele quis comprar dons com dinheiro. Pedro o repreendeu e viu que então aquele homem não tinha arrependimento, ele só queria mais poder para a sua magia, porque ele já tinha poder. Tanto que ele era chamado lá, o apelido dele era o grande poder, lá em Samaria. Mas o Filipe chegou lá, começou a curar pessoas, expulsar demônios, e ele foi impressionado. E começou a falar, o Filipe tem um negócio que eu não tenho, precisa aprender esse negócio, esse poder também. Quando chegou Pedro, Tiago e João lá, Pedro e João chegaram lá e impuseram as mãos, receberam o Espírito Santo, lembra? Ele falou assim, ofereceu dinheiro, eu também quero isso aí, esse negócio é muito bom, negócio de Espírito Santo aí que tentou comprar, e o Pedro repreendeu, falou, você guarda esse dinheiro aí, porque você está em fel de amargura, né, iniquidade e tal, e você não tem parte nesse ministério. Mas você vê, estava lá no meio do povo. Olha só que perigo, né? Você falou, que bênção, o mágico se converteu, que bênção, ele está aqui do lado do apóstolo, ele já veio para o culto, veio para a vigília, eles gostam de vigília, gente, porque eles vêm para estragar mesmo, né? Então eles entram no grupo de oração, grupo das irmãs, ele está no coral, onde puder eles entram, porque eles são espiões. Então temos que ter cuidado. Em Atos 16, né, Paulo estava ali, já em Filipos, caminhava para aquele lugar de oração, no meio do caminho tinha aquela jovem adivinhadora, lembra? E a jovem adivinhadora falou uma coisa bonita. Esses homens são servos do Deus Altíssimo que anunciam o caminho da salvação, fazendo propaganda. Aparentemente estava bom, né, irmãos? A Bíblia diz que Paulo passou vários dias ouvindo aquilo ali. Só que quando uma coisa que parece boa, mas não é, vai dando uma indignação, vai dando um mal-estar. Você vai sentindo que não é de Deus, apesar que assim, parecia um elogio, parecia uma coisa, propaganda boa para o evangelho. Paulo discerniu que aquele era um demônio que falava ali, para confundir. E quando ele expulsou aquele demônio, a moça não conseguia mais adivinhar. E aí deu aquele problema todo, que eles foram até presos, né? Porque ela era uma escrava que dava lucro para os seus senhores. Aí começa ali a igreja de Filipos, exatamente numa confrontação de ocultismo. Êxodo 7, 10 a 12, é um episódio tremendo, né? Porque Moisés confrontou os magos do Egito. E você vê que os magos do Egito eram tão fortes em feitiçaria, mas tão fortes, tão avançados, que eles conseguiram também transformar as varas deles em cobra. Gente, eu não conheço nenhum mago que faça isso aqui no Brasil, né? Já pensou? Que poderes que eles tinham é que a vara de Arão engoliu a deles, né? Mas as 4 primeiras pragas eles conseguiram fazer também. Até as pragas eles foram imitando até um certo ponto. Por quê? Eles têm poderes, mas são limitados. Então o diabo tem um poder, né? Paulo fala que nos últimos dias haverão homens com sinais e prodígios da mentira. Sinais e prodígios da mentira para enganar, se possível, até os escolhidos. Cuidado, não é todo sinal, não é todo milagre que é de Deus, viu? Fique esperto com esses milagres que tem por aí, tá? Tá cheio de milagroso aí que não tem nada a ver, é demônio, é espírito maligno mesmo. Sinais e prodígios de mentira. Tá, então, o que a gente tem que fazer? O próximo quadro, a aplicação, né? A igreja deve estar preparada para discernir e confrontar o ocultismo, tá? Confrontar com a verdade de Deus.
e autoridade no nome de Jesus. Amém? Por outro lado, irmãos, apesar deles serem nossos inimigos no sentido espiritual, que eles trabalham contra nós, usados por Satanás, mas têm que ser amados. Então isso é interessante naquele tempo de oração. Teve um dia que eu me lembro, foi antes da escola dominical, nós estávamos orando ali, tinha um grupo de oração, e veio aquele um impulso assim, sabe, de Deus. Eu falei, irmãos, vamos orar pelos pais de santo da cidade. Pai de santo, aqueles pais de Umbanda, né? Pais de santo. Vamos orar pelos pais de santo. Vamos orar por eles. Orar por eles. Deus salve, tenha misericórdia dos pais de santo. Alguns estão enganados, alguns estão buscando Deus, acham que tem Deus, sei lá. Deus conhece o coração deles. Olha só, naquela semana, nós estávamos lá, durante o dia, estava eu mais 2, 3 irmãos orando lá no fundo da igreja, na sala de oração. Aí, alguém chamou lá na porta, no portão. Se é irmão da igreja, o portão está aberto, vai entrar, né? Não, a pessoa ficou chamando lá de fora. Falei, vamos ver quem é. Tinha um senhor do outro lado lá. Aí perguntaram, o que o senhor quer? Falou, não sei, eu estava passando na rua ali, na outra rua, e uma voz mandou vir aqui. A que voz? Falou, não sei, era uma voz, parecia até de mulher, mas eu olhei para trás e não vi ninguém, mas falou para vir aqui. Eu não sei por que mandou vir aqui. Aí eu falei, então, é você evangélico? Não, eu sou pai de santo. Falei, então é aqui que tem que vir. Pode entrar, você já sabia. Bom, olha, oramos no domingo, na semana Deus manda um lá. Se converteu a Jesus, amém? Oramos, depois levou para a casa dele, toda a família foi batizada. Foi um processo, lógico, né? Mas chama Jarbas, né? Olha, Deus mandou um pai de santo, nós oramos pelo pai de santo, tá vendo? Deus ama os pais de santo, Deus ama, amém? A gente tem que amar também, a gente olha assim, esse cara de roupa branca, só amarrado, a gente parece, tem assim uma repulsa, não, irmãos, é uma alma preciosíssima que está ali, né? Se ele quer Jesus, ele vai ter Jesus, oferece, se ele não quiser, ele segue o caminho dele, mas temos que mostrar amor, tá bem? Não tenha medo de amar também, amar, mas não se misturar com ele, só para amar e anunciar o evangelho. Vamos para o último nível, então, rapidinho aqui, irmãos. Nível estratégico, tá? Esse nível aqui, essa batalha, então, já é onde você trabalha com principados, são príncipes que governam, que dominam esses que estão abaixo, os ocultismos, né? Esses demônios rasteiros, que são tudo pau mandado do inferno, eles não mandam nada, só obedecem ordens e cumprem ordens, mas quem manda mesmo está lá em cima, nos tronos, né? Nas fortalezas, né? E eles estão bem colocados lá, tá? São poderes que eles influenciam principalmente a cultura, né? Os governos e a sociedade. Isso aqui são os terríveis que realmente fazem a diferença. O próximo quadro diz o quê? São os principais potestades, aquele Paulo fala, né? Nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, os lugares celestiais. Essa é a luta maior, essa é a luta mesmo. Então, eles dominam o quê? Instituições. Eles estão nos governos, eles estão nas comunidades, eles estão onde tem autoridade, eles vão lá, eles corrompem as autoridades, ok? Então, vamos citar alguns exemplos rápidos aqui? Meu tempo está acabando, né? Vamos lá. Um exemplo, Daniel estava orando, e quando ele orava, e a oração dele começou a atrasar, e aqui, nesse caso, ele ficava orando e jejuando para buscar uma revelação de Deus, que ele tinha tido uma visão. E ele ficou orando, perseverando. Passado 21 dias, irmãos, aí apareceu o anjo lá. Apareceu um anjo para falar com ele. E o anjo disse o seguinte, olha, versículo 12 aqui, do capítulo 10. Desde o primeiro dia que você decidiu buscar entendimento, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Então, tem hora que você ora, irmãos, e a resposta parece que não veio. Ela já saiu, só que ela está interceptada. Tem um bloqueio. Pode ter bloqueios? Pode ter bloqueios. Olha aqui um bloqueio. Tá? Então nós precisamos orar até limpar, desobstruir o céu. Tem que ter ou alguém vem ajudar ali, tá? Ou mais irmãos orando, ou mais oração, ou mais jejum. Não pode parar de orar. Tem que perseverar. A gente perde muita bênção por não perseverar. Falar, Deus não ouviu, Deus não quer, não é tempo de Deus. De repente Deus já até mandou a resposta, mas ela está interceptada, está parada, está bloqueada. Né? Seguindo aí, então, tá. Aí o anjo explicou, né? Então falou assim, sabe o que é? Eu estava no meio do caminho, e aí o príncipe do reino da Pérsia, tá? Ele me impediu de chegar até aqui. Quando Daniel faz essa oração, ele estava ainda no reino de Belsazar, da Babilônia.
Então, o príncipe que deveria estar atuando naquele momento era o príncipe da Babilônia. Mas já no céu a coisa acontece antes. A história aqui é resultado do que acontece lá. Então, o que acontece lá vai repercutindo aqui. Então, quem já estava lá era o da Pérsia. Então, você acompanha a história. Qual o próximo reino depois da Babilônia? Quem dominou a Babilônia? A Pérsia. Mas ele já estava lá. E ele barrou aquela resposta, porque aquilo ia atrapalhar alguma coisa, algum projeto dele. Tá? Então, esse principado tinha influência sobre o reino da Pérsia, que já estava para tomar posse ali. E também impedia as orações dos santos. Né? Aí então, no próximo quadro, é o versículo 13, vai falar o quê? Mas, né, diz assim, né? O príncipe que me impediu, resistiu 21 dias, então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Esse anjo, ele não era um anjo guerreiro, um anjo mensageiro. Provavelmente era Gabriel. Né? O mensageiro é só mensageiro, mas o guerreiro é diferente. Aí vem um guerreiro, amém? Então, veio Miguel, que é um dos príncipes, e você vê que Miguel realmente ele luta várias batalhas, na Bíblia, várias batalhas, está envolvido com várias, né, lá do corpo de Moisés, depois, né, a briga no céu, Apocalipse 12, essa aqui, então está muito ligado a muitas guerras. Então, quando Miguel vem, então ele consegue ajudar e ele passou. Tá? Então, isso é uma guerra, chama-se estratégico, quer dizer, é nível estratégico. São nas regiões cósmicas, assim, regiões celestiais, e lá acontece muita coisa. Então, para você desobstruir isso aí, é muita oração, e não é uma pessoa sozinha, nem uma igreja sozinha, é todo um conjunto do corpo de Cristo orando para desobstruir o céu. Tá? A gente chama também isso de cobertura de trevas, cobertura de glória. O que é cobertura de trevas? O povo vai pecando, fazendo pactos, e isso vai atraindo demônios, vão cobrindo, fica essa cobertura de trevas e fecha o céu. Né? Deus chama céu de bronze, lá em 2 Crônicas, né? Quando fala, quando o céu estiver chamado de bronze, meu povo chama para o nome orar, eu vou abrir o céu. Então, céu de bronze, você fechou o céu. Tá? Então, quando a igreja começa a orar e adorar, ele vai abrindo frestas nesse céu de bronze até ele abrir tudo e fica céus abertos, amém? Quem quer céus abertos aí, diga amém? Então, tem que orar muito, tem que buscar muito. Acabou essa moleza, né, irmãos? Vou no culto de vez em quando. Não, é orar todo dia, toda hora, é madrugada, é jejum, porque senão você não vai vencer. O que aconteceu então, irmãos? Aí então, olha só o próximo quadro, olha só que terrível. Porque o anjo estava aqui falando assim, eu consegui passar pelo da Pérsia, mas quando eu passei por ele, eu vi que no lugar dele tinha um outro lá que eu vou ter que enfrentar na volta. Quem que era? O da Grécia. Tá? Nós estamos falando de 3 impérios sequenciais, Babilônia, Pérsia e Grécia. Tá? Essa luta foi cósmica, em primeiro lugar, para depois acontecer aqui. Você pega a história, então caiu o Império Babilônico, entrou o Medo-Persa, passaram um tempo, entrou o Império Grego, depois veio o Romano. Mas tudo isso acontece lá primeiro. Tá? Se tem presente o Brasil lá, é porque tem um principado que diz para ele ficar lá, tá bom? Entenderam aí? Não é política, é guerra espiritual. Se está lá alguém que não era para estar, é porque a igreja perdeu a batalha no reino espiritual. Então, ao invés de fazer política, faça oração. É assim que funciona. Falar mal do partido, da presidente, não adianta. O que adianta é se você rompe, e aquele principado cai corrupção, cai mentira, cai STF, cai tudo. Se orar, se não, fica lá. Então, da Pérsia, da Grécia, do Brasil, da China, está tudo aí. Está cheio de cara aqui, até os da China vieram ajudar. Né? Então, por que a igreja está perdendo essa batalha estratégica? Se a igreja ganha para batalha estratégica na cidade, muda o governo da cidade. Se ela perde, a Bíblia é assim, quando, né, o ímpio governa, né, o povo sofre, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Só que o justo só pode governar quando o principado é removido, senão o justo não entra. O justo não tem como entrar, porque não depende do justo, depende da liberação celestial. Isso chama-se guerra estratégica. Amém, irmãos? Dá para entender um pouquinho sobre isso? Bom, rapidinho então aqui, é o seguinte, Jesus chegou lá em Gadara, né? Lembra do Gadareno? Ele atravessou lá o Mar da Galileia, teve teve até aquela tempestade no meio do mar, chegou lá, encontrou um demoniado terrível, amarrava com corrente, ele quebrava, ele ficava nu lá no meio dos sepulcros, atirava pedra, ninguém segurava ele, ele tinha uma força descomunal, porque a força não era natural, né? Era de demônios. Tá? E quando ele viu Jesus, começou a gritar, e Jesus expulsou o demônio, repreendeu o demônio, até Jesus perguntou o nome dele, o que ele disse? Meu nome é
legião, eram milhares de demônios que foi chegando ali, ele foi acumulando esses demônios, tá? Então, o que é curioso aqui, que Jesus expulsou o demônio, sabe que o demônio tinha que sair. Mas quando Jesus começou a expulsar, repreender o demônio, o que os demônios falaram para Jesus? Não falaram que não iam sair do demoniado, tinha que sair. O que eles pediram para Jesus? Vocês lembram? Pediram o quê? Estão lembrando? Para ficar lá. Não nos deixe sair daqui. Tipo assim, esse território é nosso. Nós temos autoridade. Por que tinha autoridade? Porque o povo tinha chamado eles. Como que o povo atrás de demônio? Através da idolatria, feitiçaria, através de pecados, etc. Vai dando autoridade e legalidade. E como Jesus reconheceu a legalidade deles, Jesus respeita a legalidade, Jesus então não mandou eles embora de lá. Eles deram sugestão para Jesus, manda eles para o meio dos porcos. Tá, vai para os porcos. Os porcos morreram, mas eles ficaram. Qual a reação do povo logo em seguida? Mandou Jesus embora. Certo? Por quê? Porque eles estavam com a mente tomada por demônios, não queria Jesus. Mas Jesus deixou um representante lá para começar a remover aquelas trevas. Quando Jesus volta para aquele lugar, anos depois, um tempo depois, na Decápolis, o povo recebeu, teve até a segunda multiplicação de pães, porque aí ficou aquele gadareno, foi liberto e já foi nomeado evangelista lá, né, profeta lá, e começou um trabalho para poder abrir os céus. Quando abriu os céus, Jesus voltou, já teve outra reação do povo. Então é isso que Deus quer fazer, amém? Tá? Rapidinho aqui também, Paulo chegou em Éfeso, tinha lá muita feitiçaria, muito ocultismo, e Paulo expulsava os demônios, e aconteceu muita coisa, mas pulando aqui para outro quadro, né? Esses que praticavam ocultismo se arrependeram. Tá? Próximo quadro. Então, muitos dos que creram vinham e confessavam publicamente as coisas más que faziam. Diz assim, e daqueles que praticavam feitiçaria, juntaram seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Isso foi uma coisa extraordinária, irmãos, que hoje livro é barato, né? Agora, você imagina que tempo livros, era uma coisa absurda, era tudo manuscrito, era um negócio, sabe, era coisa de rico. A Bíblia diz que juntou-se tanto livro lá e queimaram em praça pública. Livros do quê? De ocultismo. Então, todo aquele povo estudava ocultismo, buscava ocultismo, eram discípulos de feiticeiros, discípulos de bruxos, e Paulo foi lá, acabou com tudo isso aí, com o poder de Deus, amém? No próximo quadro tem uma dica para vocês aí, né? O texto até fala que o preço lá dos livros queimados calculou-se em 50 mil moedas de prata, sabe? Se você considerar o grama de prata hoje, um denário era o preço de 3,9 gramas de prata, colocar isso para hoje, nós falamos de praticamente quase R$1 bilhão hoje, não sei como está a cotação da prata, mas é muita coisa, eles queimaram tudo, por quê? Porque o poder de Deus, ele anula todo o poder das trevas. Amém? Só mais um aqui, então, para os irmãos. Paulo estava ali ainda, depois de queimar esses livros, tinha outro principado lá. Esse era terrível. Diana dos Efésios. Tá? Havia, inclusive, um templo lá, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e era um centro religioso, pessoal do mundo inteiro, que era um negócio enorme, e ali era um centro de adoração. Na verdade, era um principado que dominava não só em Éfeso, na Ásia Menor, tá? Em toda aquela região. Então, aí é uma simulação do que seria, né? Está em ruínas, né? Devia ser assim o templo de Diana, pelas ruínas que estão lá, pelas colunas, tá? Está lá ainda, se quiser, em Éfeso, ver as ruínas desse templo aí. Então, Paulo, ele começou, olha só, ele chegou lá, a primeira fase foi guerra de solo, ele falou assim, que ele curava e expulsava demônios. Na segunda fase, Deus começou então a converter os ocultistas, foi então já nível de ocultismo. Depois ele vai confrontar a Diana dos Efésios. Aí houve uma confusão, porque os fabricantes dos nichos de Diana, daquelas imagens, viram que não estava mais vendendo aquilo ali, começaram a ter prejuízo e criaram toda uma polêmica para poder prender o Paulo, e então uma grande confusão aconteceu ali, porque na verdade começou a abalar o reino de Diana dos Efésios. Tá? E resumindo para vocês também, outro assunto, Diana dos Efésios era um principado chamado Rainha dos Céus. Tá? E Rainha dos Céus está desde lá da Torre de Babel e não parou mais. Tá? Em cada lugar ela se manifesta com um nome. Aqui chama Aparecida. Em cada país tem um nome. Tá? E lá chamava-se Diana. Então, todo lugar a Rainha dos Céus se manifesta com nomes diferentes. Então, tem lugar que é Guadalupe, tem lugar que é Fátima, tem lugar que vai mudando de nome. Eu tenho a relação de nome aqui.
Então, os 20 nomes de rainha do céu. É tudo o mesmo principal, é tudo mesmo demônio, só que muda de nome. E tudo com nome de mulher, cara de mulher, não sei porquê, né? Porque é rainha, né? Rainha dos céus. E é triste, porque lá no livro de Jeremias, eu estava lá esses dias, Deus fala assim para o povo, ó, vocês não me adoraram no deserto, vocês ofereciam bolos à rainha dos céus. Interessante. Lá no deserto, o povo oferecia bolos, oferendas à rainha dos céus. Por isso que uma das razões porque eles foram destruídos no deserto. Né? Então, temos aí guerra de nível estratégico, que é já um nível que, eu dizer assim, que não é para o intercessor comum, sozinho, nem até nem para a igreja sozinha, tá? Isso aí tem que ter corpo de Cristo unido, com jejum, oração e discernimento para poder entrar nessa batalha estratégica. Ok, irmãos? Isso é uma pincelada. Desculpa aí se eu corri muito, tá? Amém? Deu para pegar uma coisa aí, amém? Tá. Queridos, vamos lá. Deixa eu tomar um banho. Vamos ver o lado prático agora aqui, então, rapidinho. Deus se manifesta, irmãos, de uma maneira sobrenatural. A linguagem do Espírito Santo é sobrenatural. Profecia de Joel, capítulo 2, 28, diz assim, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos farão sonhos. Profetizarão, terão visões, terão sonhos. Linguagem do Espírito Santo, profecia, visões e sonhos. Essa é a linguagem sobrenatural. Profecias, visões e sonhos. Quase todos nós temos um pouquinho disso, só que a gente não entende. Eu tive um sonho estranho, eu vi um vulto ali, eu vi um fogo ali, eu vi uma, sei lá, e começa, deixa pra lá, está amarrado. De repente, é o Espírito Santo falando e você não está sabendo. Como lidar com isso? Vem palavras proféticas. Eu queria tanto falar para aquela pessoa, não ir para aquela cidade, mas eu fiquei com medo. Depois ele foi e teve aquele desastre. Por que eu não falei? Você tinha uma profecia e segurou. Você não discerniu que era profecia, achou que era da sua cabeça. Porque o Espírito Santo fala dessa maneira assim, sutil, quase como uma intuição, às vezes. Nem sempre a profecia vem com um som. Ô, meu servo, fala para fulano. Vem e temos que ter sensibilidade para lidar com isso. Essa sensibilidade você desenvolve na oração secreta, é você e Deus, é na palavra, né? É na comunhão com os irmãos que já são profetas ali, vai trocando ideias, né? E você vai entendendo como é que funciona, porque Deus quer usar vocês com poder, com autoridade, nos dons que a gente chama de dons proféticos, ou nessa linha profética, que envolve profecias, visões, sonhos, discernimento, palavra de conhecimento. Palavra de conhecimento acontece, irmãos, ela se manifesta de tantas maneiras, né? E você não sabe o que é palavra de conhecimento, tá? Então, você falou assim, olha, eu estava passando naquela rua ali, e a hora que eu passei me deu um arrepio, deu uma dor aqui, depois que eu virei a esquina, o carro passou depois de mim, bateu, lá morreu a pessoa. Deus estava mostrando um espírito de morte ali, você não orou. Acho que foi coincidência, não foi coincidência, só que você não deu lidar com isso. Um arrepio, um cheiro, um sonho, uma visão. Sabe que você passa em frente a uma loja assim, ou entra numa loja, dá um mal-estar, vontade de sair correndo, não vou comprar aqui não, porque não sei, é discernimento, irmãos. Eu vou comprar, eu senti mal, eu vou comprar, e você compra, puxa, não sei porque eu comprei esse negócio, não serviu, ficou caro, então não sei, porque você não entendeu o discernimento. Então, Deus quer que a igreja apure os seus sentidos espirituais. Amém? Que você afine o seu ouvido, que você tenha mais percepção. Paulo fala assim, eu estou orando que você desenvolva em toda a percepção. O que é percepção espiritual? É perceber o reino. O reino é perceptível. Amém? É perceptível. Então, não é um arrepio qualquer, não é uma sensação qualquer, não é uma dorzinha qualquer. Né? Nós treinamos uma igreja lá com palavra de conhecimento, os irmãos começaram a entender. Né? Aí você está vindo para a igreja aqui, do nada dá dor no braço. Mas eu não bati o braço. Irmãos, alguém está com dor do braço aqui. Por quê? Porque Deus mostrou. Vai lá, vem então a pessoa que está com dor no braço faz tempo e é curada na hora. Deus mostrou porque alguém sentiu essa dor no braço no caminho da igreja. Mas se você sente, sabe que quer dar um próprio conhecimento, você fica aqui orando, expulsando e vai embora. Mas a outra pessoa que quer ser curada não foi porque você nem entendeu aquela dor, aquele arrepio, aquela facada, aquele pensamento, aquela visão, aquele número. Tudo isso, irmãos, linguagem do Espírito Santo é sobrenatural. Então, a nossa razão não vai entender, mas você vai ter que aplicar e conhecer e aprofundar. Amém?
Como nós somos uma igreja avivamento bíblico, cheia do Espírito Santo, igreja pentecostal, com certeza é só caminhar, pastor, tá bom? Vocês já estão bem na frente já, né? Não estão em estaca zero, amém? Mas tem mais uns passos pela frente, tá? A gente nunca chega lá, já sei tudo, mas o que não pode é parar por aí, ok? Fiquemos em pé, nós vamos orar. Eu queria orar agora, então, com alguns irmãos que têm tido assim, alguns sentimentos. Vou falar alguns sentimentos que você tem aqui. Por exemplo, tem hora que você tem um peso no coração do nada, você não sabe o que é, dá vontade de chorar, você não sabe o que está acontecendo, é um peso, parece uma dor. Isso só passa quando depois você vai orar, e se você não orar, não passa. Você nem sabe depois porque você orou, mas você sabe que passou. Esse peso, isso pode ser, irmãos, o Espírito Santo gemendo dentro de você. O Espírito Santo geme dentro de nós. E quando ele geme, a gente sente e dói. Então, quando ele gemer agora, irmão, às vezes você ficar repreendendo, amarrando, tomando comprimido, vai orar. Amém? A dor aqui, eu vou orar, vou tomar um remedinho. Não, irmão, não foi remedinho, vai orar porque não é dor, é gemido do Espírito. Pode ser, não tanto toda dor no peito é gemido do Espírito, mas pode ser um mal-estar e tal. Às vezes também você tem um sentimento específico, um peso que te dá em relação a uma família, ou um bairro, ou uma escola, algum lugar que você parece que quando você pensa naquilo te dá uma angústia, te dá algo assim que você não sabe explicar por que eu sinto isso, sabe? Então isso é uma sensação também ligada à intercessão. Ou você sente um peso para o missionário, um peso pelo pastor, né? Deus levanta, pastor, sabe, pessoas específicas com peso pastoral, né? Chama escuro de oração do pastor. Eles vão te cobrindo o tempo todo. Eu estou aqui, tem gente lá me cobrindo. Eu estou tranquilo, porque tem gente lá. Eu vou dormir bem, mas eles ficam acordados. Deus acorda eles lá, né? Por quê? Porque eles são intercessores, estão na brecha. Mas eles sabem o que é isso, eles entenderam, foram treinados, tá? Depende da situação, eu só mando um recado. Está acontecendo tal coisa. Ele já um comunica o outro, a rede se mobiliza e entra em ação. O tropa de choque. Por quê? Estão treinados. Então, essas sensações, né? Peso, alguma angústia, vontade de chorar. Não estou falando de distúrbio emocional, estou falando de coisa que depois você sabe que é espiritual. Vem à frente as pessoas que têm essa sensação, quero com vocês. Vocês são intercessores e Deus está começando a trabalhar com essas sensações, né? Você acorda todo dia no mesmo horário. Eu não queria acordar, mas acordei. Às vezes você ficar na cama, se você não levantar, o sono não vem. Melhor eu levantar e ir para orar, porque Deus marcou com você aquele momento. Eu quero orar com vocês. Vem à frente, irmãos. Vocês têm essa sensação aí? Tem ou não tem? Tem, eu sei que tem. Amém. Outra coisa também, alguns que têm visão aberta, quando Deus mostra alguma coisa, você não sabe por que você viu algo numa pessoa, eu olhei para aquela pessoa e eu vi um brilho, então eu vi um fogo, eu vi uma careta, eu vi uma sombra, eu estava passando ali e tal, isso está ligado também com profecia ou palavra de conhecimento. Deixa eu explicar para os irmãos, a visão, ela se manifesta, não tem dom de visão. Não tem dom de visão. A visão se manifesta na profecia, na palavra de conhecimento, para a sabedoria e discernimento de espírito. Então você tem a visão de saber qual desses dons estão operando, para você saber como reagir. Se é um discernimento, se é uma palavra de conhecimento, se é uma mensagem, se é uma profecia. Então você tem que entender isso também. Amém? Amém. Assim, a percepções físicas, você sente? O que mais? Na área de discernimento, Deus também te dá palavras para passar para alguém, você fica com medo, você fica retendo. Eu falei para Deus falou para aquele irmão não ir nessa viagem, mas eu não vou falar, é coisa da minha cabeça, o irmão vai e bate o carro. Puxa vida, eu sabia que ia ter problema. Por que você não falou, irmão? Você é profeta, eu não sabia, né? Você é profeta. Lógico, tenha cuidado com tudo isso, aprenda a administrar, comenta com o pastor, o que eu faço, falo, não falo. No começo é um aprendizado assim,
que nem criança quando está engatinhando. Para aprender a andar vai ter que cair um pouquinho até aprender a se equilibrar. Assim é a profecia também. Ninguém nasce profeta maduro. Já estão aprendendo. Amém? Mais alguém aqui faz parte do grupo de intercessão? Venha para frente. Tem intercessores aqui, tem grupo de intercessão aqui. Grupo de oração. Grupo de oração, grupo de intercessão, intercessor, intercessoras. Aleluia. Quero liberar sobre você uma unção profética de renovação sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Essa igreja é uma igreja forte, irmãos. Cada um tem o seu papel. Nem todos foram chamados para o louvor, nem todos foram chamados para o diaconato, nem todos foram chamados para a intercessão nesse nível, mas todos foram chamados para servir o Senhor. Mas se você está no ministério de intercessão, no ministério de oração, ministério profético, leve isso a sério, porque muita coisa vai depender de vocês. Muita coisa pode dar certo se você falar e pode dar errado se você não falar. Cuidado. Você tem um pastor, você tem um líder, fala com ele, ele vai saber administrar. Amém?